Prezados irmãos e irmãs do Grupo Espírita Poder Divino, vamos numa breve reflexão do estudo do Evangelho, capítulo 6, o Consolador Prometido, que nos coube na reunião pública desta segunda-feira. Elevamos as nossas vibrações e palavras de gratidão a Deus e a esta casa por mais esta oportunidade, contando com o amparo, a inspiração e a proteção amiga e salutar dos tarefeiros e da equipe espiritual desta casa. Vamos então refletir sobre os itens 5, 6, 7 e 8, que é o advento do Espírito da Verdade. Vamos então com clareza termos a compreensão do que é o Espírito da Verdade. Os espíritos esclareceram a Kardec que Espírito da Verdade não é uma personificação, mas sim uma pleide de espíritos crísticos sob a égide de Jesus a somar forças de amparo, de consolo, de esclarecimento, de ideias libertadoras, porque em todos os itens, na finalização deste capítulo, nós vamos encontrar o Espírito da Verdade nos conclamando a melhorar as nossas atitudes, a voltarmos para o nosso próprio interior, nos conscientizando de que o conhecimento nos liberta. Jesus já disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nessa programação do Consolador Prometido por Jesus e regido por Jesus, nós vamos encontrar a primeira revelação, Moisés, que traz à humanidade os 10 mandamentos. Depois nós vamos encontrar a segunda revelação, o próprio Cristo entre nós e que, naquele momento, não encontrou condições favoráveis para que nós pudéssemos absorver e praticar os seus ensinamentos. Então, Jesus opta pela parábola, pela contação de histórias, né, para que, naquela época, nós pudéssemos associar as nossas situações reais à linguagem figurada das histórias, das parábolas, contendo os seus ensinamentos. O que não foi fácil e também, nesse momento, né, nós não contávamos ainda com um pouco de condições de preparo espiritual, de evolução, para que nós pudéssemos aurir esses conhecimentos. Depois, então, vem a terceira revelação, o Consolador Prometido, a doutrina espírita, que vem aclarar através das ideias, através das informações, sob bênçãos de luzes, a mensagem do Cristo Consolador. Porém, nós sabemos que, embora tudo caminhe dentro da lei de evolução e progresso, nós, enquanto criaturas, né, imperfeitas, presas a tantos atavismos, a tantos desafios, a tantas dificuldades, segundo André Luiz, ainda nos comportamos como bebês na encarnação presente. E, assim sendo, é de muita dificuldade nós avançarmos conforme tem avançado as ciências, conforme tem avançado a tecnologia. Porque nós ainda não encontramos, não contamos com tanto preparo para que isso ocorra, mas estamos caminhando. Degrau por degrau, nós vamos avançando e dando sequência à nossa ascensão evolutiva, programada e planejada por nós mesmos. Mas, nesse consolo que Jesus nos diz
né, nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26, quando ele diz: eu pedirei ao meu Pai, né, que envie um Consolador prometido, para que vós possas compreender aquilo que ainda não está ao alcance. E assim nós vamos contando então com os ensinamentos da doutrina para nos libertarmos dos nossos atavismos, das nossas dificuldades, das nossas mesquinhez e de tantos desafios que nós trazemos. E é através desse consolador, de ideias esclarecedoras, de conhecimento que nós vamos adquirindo, que nós vamos também nos aurindo da fé raciocinada, que é um dos pilares para que nós possamos avançar na nossa jornada evolutiva. Também o Espírito de Verdade nos coloca dois pilares como essenciais nessa caminhada, que é o devotamento e a resignação. Segundo eles, é através do devotamento e da resignação nos nossos desafios, nas nossas dores, nas nossas aflições, que nós vamos adquirir humildade, que nós vamos exercitar paciência, aceitação, compreensão e vamos então nos libertando intimamente. Vamos tendo condição de compreender a nossa dor. E nesse momento de pandemia, nós mentalizamos então, desde o período de Moisés, como primeira revelação e com os 10 mandamentos, que as dores das mães que perdiam seus filhos de maneira violenta, de maneira agressiva, as famílias que eram abatidas em lutas, em guerras, em disputas nas tribos por espaço territorial, até mesmo pelo alimento, pela sobrevivência, nós vamos então perceber que a dor dessas mães, a dor das famílias ao perderem os seus entes queridos, não é diferente das dores do nosso momento atual. O diferencial da situação já é o nosso conhecimento e a nossa compreensão, que já nos dá a condição de estrutura, de equilíbrio emocional, de ponderação, de aceitação, de exercitarmos a disciplina, uma vez que nós ainda somos muito indisciplinados, e de compreender que é através da dor que nós também vamos nos libertar. Como outro pilar do Consolador prometido, nós vamos ter também a bênção da mediunidade. Porque nós sabemos que a mediunidade, embora seja considerada por muitos um grande desafio, e é um desafio, mas também é considerado dor, é considerado muita dificuldade, muito sofrimento, é também um pilar da nossa libertação. É pela mediunidade que nós vamos exercitar o amor, a humildade, a compreensão, a aceitação de situações que até então, antes, nós não compreenderíamos. É pela mediunidade que nós vamos nos desvencilhar de muitos atavismos, de muitas ideias pré-concebidas. E é pela mediunidade que nós vamos estar dispostos no trabalho do bem com Cristo e pelo Cristo. Então, é na caridade, é no esclarecimento das nossas consciências que nós vamos obter consolo e, consequentemente, libertação das nossas dificuldades, das nossas provações, das nossas expiações. Portanto, nós também podemos perceber que o Cristo Consolador,
ele, de forma alguma, envolve só os espíritas, só os adeptos da doutrina espírita. Ele está aí como fonte libertadora para todas as pessoas, independente da religião. Então, é uma questão de consciência, é uma questão de compromisso na nossa própria jornada evolutiva. E muitas vezes nós não temos ainda a condição de compreender determinados conflitos, de compreender as divergências de ideia que neste momento nos envolve, de compreender tantas situações de dor dos nossos semelhantes e do nosso próximo. Mas, segundo o próprio Consolador prometido, nada é por acaso e nós já temos consciência disso. Se nós estamos vivenciando esse momento de muita dor, de separações dolorosas, de processos de cumprimento de missões de irmãos nossos, de familiares, de entes queridos, de vizinhos, de amigos, de colegas e companheiros de trabalho, é porque nós assumimos diante de Deus e diante de nós mesmos esse compromisso. E, portanto, então, nos cabe atuar também como instrumentos de consolo, buscando Jesus, buscando energias positivas e nos doando em favor daqueles que necessitam ou daqueles que nos solicitam. Nesse período de recolhimento, que nós possamos nos tornar instrumentos consoladores através dos ensinamentos do Cristo. Que nós sejamos luz a iluminar os nossos corações e os corações daqueles que estão ao nosso redor, ou daqueles que mais necessitam, daqueles que precisam neste momento de palavras de esclarecimento, de palavras de consolo, de atenção, ou simplesmente de ouvir aqueles que necessitam desabafar, aqueles que necessitam expressar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas frustrações. Que nós possamos, no nosso recolhimento, trabalhar e servir como consoladores, confiantes em Jesus, confiantes na equipe espiritual, confiante nesses espíritos de verdade que estão a nos orientar, que estão a nos impulsionar a nossa evolução e o nosso progresso. Que nós possamos nos doar em benefício do outro, mesmo em recolhimento, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas condições, ainda que limitados, mas que nós possamos nos dedicar ao trabalho da caridade, ao trabalho do bem, que nós possamos nos unir, ainda recolhidos, através das redes sociais, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, em vibrações, em preces, em esclarecimento de consolo, através dos ensinamentos de Jesus. E neste momento, nós vamos encontrar então lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando a Escola de Navegação de Sagres se preparava sob a inspiração do plano espiritual, sob o comando da equipe de Ismael, para o achamento das terras brasileiras, onde daria início ao período de colonização. O infante Dom Henrique selecionava, nesse período, técnicos, cientistas, pesquisadores, escritores, com grandes capacidades para integrar a escola, onde se formaria uma equipe que daria início às atividades de achamento das terras brasileiras. E Jesus, então, junto a Ismael, convoca uma reunião no plano espiritual com grandes espíritos crísticos de muita escola, e entre eles
vamos encontrar Bezerra de Menezes, que assumiria, juntamente com vários espíritos missionários, o compromisso de auxiliar o Brasil na propagação do cristianismo, na propagação do evangelho, e também espíritos que viriam em missão de abnegação, de desprendimento e exemplificar realmente o trabalho da caridade, o trabalho da fé em solo brasileiro. E Bezerra de Menezes, aurindo aquelas energias de luz e de bênçãos, juntamente a tantos espíritos de grande evolução, ele não se dignava a levantar o rosto e, banhado em lágrimas, agradecia a Deus por aquela oportunidade ímpar. Eis que Jesus se aproxima dele e diz: descerás à terra do cruzeiro com a missão e o compromisso de edificar o Evangelho. Considera-te que a luta vai ser grande, muitos espinhos, muitos desafios, grandes obstáculos a ser superados o aguardam. Mas considera-te, pois, que não será menor a recompensa do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, que nós possamos neste momento agradecer a espiritualidade amiga e agradecer a Jesus, o único caminho, verdade e vida, para que nós possamos atingir a nossa ascensão de evolução espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, que os nossos lares, os nossos entes queridos, que todos aqueles que estão neste momento passando por dificuldades maiores possam ser socorridos, assistidos, amparados pelos Espíritos de verdade. Que nós sejamos agraciados com tratamentos espirituais, com vibrações salutares e positivas de muita paz, de muito amor, de muito equilíbrio e, sobretudo, de fé, para que possamos transpor as nossas aflições, os nossos conflitos e que nós sejamos iluminados mais uma vez neste momento de pandemia, neste momento de tantas aflições, para que possamos trabalhar com Jesus e por Jesus em nosso benefício e em benefício do nosso próximo, de todos aqueles que necessitam. Que a paz do Divino Mestre nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.